E aí galera, beleza? Bom, vamos lá. Como eu falei, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre depressão. Eu não vou trazer um vídeo técnico, não vou trazer um vídeo cheio de informações. Eu vou trazer um vídeo mais um bate-papo contando uma história do meu ponto de vista, tá? As partes informativas que vocês quiserem saber sobre depressão, entra no feed, dá uma olhada nos textos. Os textos estão bem informativos, estão bem técnicos, tá certinho passo a passo de como a doença funciona, tá? De como é o processo de cura dela, então vai estar bem lá passo a passo. E aqui nesses dois vídeos que eu vou falar sobre depressão vai ser mais um ponto de vista meu, beleza? Então, o que eu quero falar para vocês? O que eu vou falar para vocês? Eu achava eu achava a depressão frescura. E não faz muito tempo isso. Eu falava que quem tinha depressão era gente fresca. Depressão não tinha nexo, era uma coisa que não tinha sentido. Como uma pessoa pode ser depressiva se ela tem vida, se ela tem saúde, se ela tem um trabalho, não tinha nexo. O que eu fiz? Eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar, fui começar a atender pessoas que tinham depressão e eu comecei a chegar num ponto de vista diferente. Aí eu comecei a ver, até é a pergunta do primeiro texto: deprimido ou depressão? Tá? Você é uma pessoa deprimida ou você é uma pessoa depressiva? Por que eu te pergunto isso? Por que eu falava que era frescura? Porque quando você está deprimido é o quê? É uma pessoa que ficou triste porque perdeu o emprego, porque perdeu o namorado, porque brigou com o marido, porque brigou com o namorado, porque quebrou o celular, porque fez um investimento errado e perdeu dinheiro, ou foi numa festa, não valeu a pena, gastou dinheiro à toa. Aí ela fica triste, ela fica deprimida, ela fica com um sentimento de amargor dentro dela, mas esse sentimento passa, esse sentimento some. E uma pessoa que é depressiva, desde o momento de depressão leve, que a depressão são 3 estágios: leve, moderada e grave. Então quando você tem uma pessoa no estado de depressão leve, já não é o mesmo sintoma, ela já começa a apresentar uma tristeza diária. Não num grau muito forte, mas ela começa a apresentar uma tristeza muito diária. Ela começa a perder a vontade e começa a querer se desligar de algumas coisas. Por exemplo, o trabalho dela já não presta mais para ela. O trabalho dela já não é mais legal, as pessoas no trabalho já incomodam ela já não tem mais aquele interesse em ir trabalhar, e foi o trabalho que ela escolheu, mas ela já não tem mais aquele interesse em estar indo lá, ela já não quer mais aquele convívio. Ela já começa a perder um pouco o apetite, a vontade de comer coisas que ela gostava de comer, já não tem mais vontade, lugares que ela gostava de sair, ela já começa a perder o interesse, já começa a perder o foco. E a questão é que ela perde esse foco e ela não foca em outra coisa para melhorar. Ela perde o foco e simplesmente ela desiste e quer ficar em casa, ela quer se isolar. Então a depressão ela começa desse jeito, a pessoa começa se isolando devagarzinho, tá? A história que eu falei que eu ia contar, essa história aconteceu comigo. Eu, depois de um relacionamento que eu tive, um noivado que eu tive, eu já não estava numa fase boa, estava em atrito com a minha família, estava em atrito com a minha ex-noiva, e a gente não estava tendo um relacionamento bom, um relacionamento conturbado, eu não tinha perspectiva de futuro, eu não sabia o que eu queria da minha vida, porque na minha concepção eu ia crescer, ia trabalhar na empresa da minha família, eu ia morrer na empresa da minha família. Aquele pensamento linha, sabe? Aquela de pensamento de forma retilínea. Era isso. Hoje em dia eu penso diferente, mas antes era isso. Eu ia casar, ia trabalhar na empresa da minha família. Mas o que aconteceu? Eu saí da empresa da minha família brigado com a minha família. Eu fui trabalhar no comércio. Para mim naquela época era um caos trabalhar no comércio. Eu vou ter que trabalhar para os outros, sendo que meu pai tem empresa e tal. Mas eu fui. Daquele momento em diante, eu falei que nunca mais ia depender de ninguém. E fui trabalhar. Isso, a minha relação ainda com a minha ex-noiva não era tão conturbada. Era mais ou menos, né? Porque eu era muito moleque também, ambos éramos muito crianças. Então a gente foi levando assim. Então eu não era satisfeito com nada, eu não tinha um tesão, não tinha uma vontade para fazer nada. Então eu ia fazer o que tinha que fazer, era o básico e acabou. E depois que a gente terminou o nosso relacionamento, que logo depois que a gente terminou o nosso relacionamento, eu perdi meu emprego. Aí, pouco tempo depois, eu perdi o meu tio, que era como um pai para mim. Meu tio, ele era
Ele era um cara excepcional. Não vou nem começar a falar dele aqui, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. Eu sinto saudade dele até hoje. Ele foi um cara que foi um pai para mim mesmo. E então, assim, com esse decorrer desse tempo, eu fui me isolando. Eu já tinha abandonado meus amigos por causa da minha ex-namorada, né? Tinha abandonado meus amigos, então eu tomei um gelo deles. Isso eles vão confirmar, se algum deles verem o vídeo. Eu tomei um gelo deles por um tempo, de não sair com eles não me chamarem para sair, mesmo depois que eu terminei com a namorada, por conta do que eu fiz, e eles estavam corretos. E nesse tempo, que foi um período de quase um ano, trancado dentro da minha casa, que eu não queria sair para nada, era muito raro eu sair, era muito difícil eu fazer alguma coisa externa. Eu ficava dentro do meu quarto trancado, mexendo no computador, assistindo desenho, que eu adoro desenho, eu adoro jogos online, adoro ler gibi. Eu sou uma eterna criança, eu sei que eu vou morrer fazendo isso. Minha esposa me odeia por causa disso, eu já saiba. Mas eu adoro fazer isso, é uma coisa que me faz muito bem e me faz esquecer um pouco do mundinho que a gente vive para depois eu voltar. Mas enfim, eu fazia isso. E nessa questão, no começo era comum, falava, não, eu só estou aqui de boa. Depois de um tempo eu não tinha mais vontade de sair. Eu não queria sair para comer, eu não queria sair para ver meus amigos, eles já estavam me chamando para sair, eu não queria. De vez em quando eu saía para eles não encherem meu saco. Eu não queria sair, eu não almoçava com a minha família, eu não jantava com a minha família. Eles iam comer, eu ia pedir um lanche para comer. Para vocês terem noção, nessa época eu pesava a média de 78 quilos, 78 a 80 quilos quando eu larguei da minha ex-noiva. Nesse decorrer de tempo, eu cheguei a pesar 100 quilos. E eu sou um cara que quando eu engordo só ganho barriga e aqui, ó, pescoço. Fica horrível, cara. Fica parecendo barriga de cerveja, assim, grandona. E é bem legal. Então, assim, não, na verdade não é legal, é feio pra caramba, tá? Mas eu só ganho barriga. Mas enfim, eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, eu não quero mais. Eu cansei. E eu voltei a conversar com um amigo meu de muito tempo atrás. Hoje, infelizmente, ele faleceu. Para quem conhece, é o nosso amigo Johansson Rebekzik. Ele faleceu há alguns anos atrás e ele faleceu 2 dias antes do meu aniversário. Aquilo para mim foi o caos, o Johan morrer. Eu já estava casado, já tinha minha filha e antes de eu casar, antes de eu começar minha faculdade de educação física, o Johan ele me chamou para ir para a igreja de novo, para me aproximar de Deus, me fez querer ter o contato com as pessoas de novo e eu comecei a ter contato com as pessoas novamente graças a ele. Ele vinha na minha casa me buscar, eu morava com a minha mãe. Ele vinha em casa me buscar, ele me levava para a chácara com ele, e a gente sempre estava fazendo eventos juntos, fizemos um acampamento juntos, o irmão dele participando, o pessoal participando. Foi muito bom, aquilo me fez voltar à vida, me fez querer viver, tanto que eu decidi fazer faculdade. E cara, eu não ia fazer faculdade de educação física. A minha primeira opção foi marketing. Eu trabalhei com marketing, eu trabalhava com design, eu adorava trabalhar com isso. Até hoje eu amo trabalhar com isso, adoro trabalhar com marketing. Mas eu fiz a segunda opção de educação física. E abriu a turma de educação física e não abriu de marketing. Eu falo que Deus escreve o caminho, o destino de cada um certinho. E foi bem legal, porque eu comecei a trabalhar comecei a fazer a faculdade de educação física e na minha cabeça, eu vou fazer educação física, mas se não gostar eu tranco e volto para fazer desenho industrial, que eu já tinha trancado uma faculdade. Eu tranco e volto para fazer desenho industrial. Foda-se, tô nem aí. Era esse o meu ponto de vista, isso em 2011. Aí eu comecei a fazer a faculdade de educação física, primeiro semestre bem relaxado, eu já estava de volta àquela rotina de conversar com pessoas, conviver. Eu me adapto muito fácil às situações, aos ambientes, então eu já voltei a conviver com as pessoas, de repente eu já não queria mais ficar em casa, já tinha esquecido de computador, já tinha esquecido de tudo, queria viver só em casa. Então num período que o Johan me levou para a igreja no começo de 2010, nesse período de 2010 até o início de 2011, eu não ficava mais em casa. Eu fervia o tempo todo, eu ficava de domingo a domingo fora de casa. Chegava, saía com os meus amigos, ia bagunçar, ia para a chácara, ia na igreja, não ia na igreja, parei de ir na igreja, fiquei saindo só com os meus amigos e fiquei naquela vida louca, assim, sabe?
bem da hora, tava bem feliz, tava muito feliz, só não tinha nada decidido da minha vida, sem foco, sem direção. Foi onde eu comecei foi fazer a faculdade, primeiro semestre bem perturbado, assim, bem zoado, não reprovei, não peguei DP nem nada, mas fui fazer o segundo semestre e foi onde eu falei, pô, se não der certo eu mudo de curso, né? E entrou um professor de fisiologia, eu olhei para aquele professor e tal, gostei do jeito que ele falava, gostei do jeito que ele expressava a aula, cheguei no coordenador no curso, na época que era o nosso amigo Floresval, e falei, eu quero ser professor universitário, o que eu preciso fazer? Ele me explicou, falei qual matéria que eu queria, e ele falou para mim, vai estudar biomecânica. Vamos estudar biomecânica, fui estudar biomecânica. Pô, eu nem sabia que era biomecânica e cinesiologia, fui estudar biomecânica. Todo dia eu trazia a média de 5, 6 livros para casa. Aí eu fiquei enfiado dentro do quarto de novo. Porém, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo na minha vida. Eu comecei a buscar coisas que faziam bem para mim. Eu parei de me importar com o que as pessoas falavam, até hoje eu não me importo. E comecei a buscar coisas que faziam sentido para mim, coisas que me davam vontade de viver. O que eu tinha na minha cabeça? O que eu comecei a ter na minha cabeça e hoje é muito mais formado. A depressão, ela existe. Ela é uma doença. Ela mata. A pessoa, quando ela tem uma depressão grave, ela não come, ela não toma banho, ela não faz nada. Ela fica trancada e ela tem tendências a se suicidar. Ela tem tendências a se mutilar, a se cortar, a se destruir. Então a depressão, ela é uma doença muito complicada. E a pessoa depressiva, ela precisa de pessoas. Deus colocou Johan na minha vida. Por que eu choro? Quando eu falo dele, me emociona. Porque no momento, quando ele faleceu, antes dele ficar doente e falecer, a gente tinha conversado uma semana antes dele fazer um bolo de aniversário para minha filha, porque ele fazia bolo. E a gente combinou, tinha deixado tudo no esquema para, daqui 3 meses fazer, né? Em fevereiro, fazer o aniversário da minha filha. E ele faleceu. Não é pelo fato dele não poder fazer o bolo, mas é pelo fato de eu não poder ir lá, no lugar, na casa dele, e eu não ver mais ele lá. É um cara que me salvou. É um cara que me deu uma oportunidade. Ele me cedeu a vaga de emprego dele na época que eu estava começando a faculdade. Ele falou, vai lá, eu não quero trabalhar lá, vai lá, pega, fala que eu vou indicar você, você vai lá. E eu fui lá e eu consegui um emprego na época. Que era o emprego que era para ser dele. E eu consegui a vaga de emprego. Eu não tinha todos os pré-requisitos como ele, mas eu consegui a vaga de emprego. E a gente sempre se conheceu, conheço a família dele inteira e é complicado. Você vê que eu me emociono. Não é mentira, eu me emociono. É um cara que eu realmente amava ele, de coração. Eu amo todos os meus amigos, só que ele teve um pontinho especial na minha história. O Johan vai ser lembrado para sempre na minha vida. E vocês vão ouvir falar dele em outros vídeos também. Então, o Johan foi meu ponto de salvação. Então, uma pessoa quando tem depressão, não é frescura, gente. Eu achava que era frescura. Não é. Só que você tem que saber identificar o que é depressão e o que é estar deprimido. Como eu falei, a pessoa deprimida é aquela pessoa que se sente triste por algum momento, mas ela não deixa de fazer as coisas dela. Ela vai trabalhar, ela vai embalada, ela se diverte, ela dá risada, mas ao mesmo tempo ela volta para casa às vezes triste, porque aquilo não satisfaz ela. E aquele momento de não satisfação tem muita coisa envolvida. São coisas espirituais envolvidas. Eu não acredito em Deus. Bom, beleza. Tem coisas envolvidas atrás disso. Você pode perceber, é algum trauma que você teve na infância, alguma coisa que seu pai lhe disse, alguma coisa que sua mãe lhe disse. Gente, se eu falar tudo que eu ouvi da minha família, do meu pai, recentemente, 2, 3 anos atrás, as coisas que ele falava para mim, era para eu não estar vivo. Era para eu estar totalmente depressivo e ter me matado. Você pode falar, ele está exagerando. Não, não estou exagerando. Eu não converso com meu pai. Eu não tenho um relacionamento com meu pai. É o que eu gostaria? Não, não é o que eu gostaria. Mas é o que acontece. É o jeito que a gente está. Vai passar o carro de som, hein? Eu tinha todos os motivos para me matar. Já tive tendência, pensamento de me matar? Várias vezes. Até mesmo quando eu estava casado. Situação difícil, situação financeira muito difícil. Então, situação financeira eu falo que é a pior coisa que tem.
é onde deixa a pessoa depressiva. Mas tudo tem uma solução. Eu não sei quantos minutos deu o vídeo, eu não vou me alongar mais. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para eu poder gravar o outro, eu vou continuar o assunto. Só que no próximo vídeo eu vou entrar com a solução para você se livrar da depressão, para você parar de ser uma pessoa deprimida, para você parar de ser uma pessoa triste. Não é difícil, é fácil. Você só tem que fazer uma coisa, querer. Eu quis, eu melhorei. Hoje, para você me ver triste, é muito difícil. Você me vê muito mais emocionado do que triste. São poucas coisas que me deixam triste. Nem quando eu e minha esposa brigam, eu fico extremamente triste. Eu tenho um botãozinho dentro de mim, que é o liga e desliga, eu falo. Algumas vezes eu falo que é o botãozinho do foda-se. Cara, fiz cagada. Dá para resolver? Resolvo. Não dá para resolver? Foda-se. Já fez. Tem coisas que dá para resolver, tem coisas que não dá para resolver. Dá para resolver, vai lá e resolva. Não dá? Foda-se. Mas eu não vou continuar, senão eu vou me alongar. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E vamos ter a live também no domingo, então assista a live. Se você assistiu o vídeo até o final, beleza, agradeço, muito obrigado, compartilha. E assiste a live de domingo. Eu vou fazer essa live que é para te ajudar. E aqui essa live vai ser um bate-papo, pra gente trocar uma ideia, bem gostoso. Vai ser um negócio bem legal, beleza? Então se liga no próximo vídeo. O próximo vídeo sai no domingo. E no domingo também terá a nossa live, beleza? Agradeço, compartilha, curta, comenta, manda direct, manda mensagem. Eu vou deixar meu número de WhatsApp aí. Pode estar mandando WhatsApp para mim, não tem problema, a gente vai conversar. E eu tô aqui para ajudar vocês. E eu vou ensinar algumas técnicas, eu vou dar algumas dicas para vocês se livrarem dessa doença que acaba com a vida e acaba com o sonho de todo mundo. Não precisa disso, tá, galera? Vamos lá, que vocês são fortes, vocês são foda, vocês conseguem ser melhor que isso, beleza? Um abraço, um beijo, tamo aí, valeu!